Olá, meus amigos. Prontos para mais esse assunto? Então vamos lá. De cara levanto uma questão. Você sabe por que Deus levantou profetas no passado? Por que ele enviou o seu único filho Cristo ao mundo? E por que ele enviou discípulos e apóstolos, mesmo após sua partida? A resposta é para nos ajudar a encontrar o caminho da salvação. Sendo assim, não espere que outros se esforcem por você. A salvação é gratuita somente depois de você chegar até ela. Mas até lá o reino de Deus será obtido por esforço, disse Jesus. A entrada no paraíso é gratuita, mas a passagem para se chegar até lá não. A morte de Cristo te garantiu somente a entrada gratuita no paraíso, mas há um preço a ser pago para se chegar lá. A travessia, o percurso é por sua conta. No livro de Marcos, capítulo 8, versículo 34 diz: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Como podemos perceber, Jesus oferece de graça a salvação. Ele não impõe nada a seus seguidores, a não ser carregar a cruz até chegar às portas do reino eterno. Sendo assim, há preço a se pagar pela jornada, e não pela salvação. No livro de Marcos, capítulo 10, versículo 21, diz: Toma a cruz e segue. No livro de Mateus, capítulo 11, versículo 12, Jesus diz: Desde até agora o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Ou seja, há um preço a ser pago por você, e ele se chama esforço, força de vontade para carregar sua cruz até as portas do reino eterno. Veja bem, essa cruz é o seu corpo, que é um símbolo do pecado. Esse pecado você o arrastará até a entrada do paraíso. Só lá você se verá livre dele. Sendo assim, tanto cristãos como espíritas estão equivocados em suas declarações e crenças, pois os espíritas afirmam que é pelas obras que somos salvos. Mas a verdade é que pelas obras nós pagamos pela jornada que nos leva até as portas do reino dos céus, pois a entrada é Deus quem paga. Já os cristãos acham que tudo é de graça, pois pela fé somos salvos. Mas a verdade de graça é apenas a entrada no paraíso, pois a jornada é paga com as obras. Todas essas divergências em relação às crenças doutrinárias se dão ou têm suas origens enraizadas nas religiões, as quais afirmam que sua crença é a única verdadeira, por ser portadora da verdade universal salvadora. Logo podemos constatar que isso parte do ego humano, que reafirma o egocentrismo e partidarismo, como se Deus estivesse restrito a uma determinada linha de raciocínio estipulada por uma religião. Entenda uma coisa, Deus é livre para falar através de sonhos, para inspirar o homem através da arte, da música. Ele é livre para abrir o entendimento do homem através da ciência, para que esse venha a compreender Deus como ele é, e não como gostaríamos que ele fosse. Veja bem, Deus está acima dos dogmas humanos pré-estabelecidos para favorecer grupos e ideias terrenas causadoras de dissensões. Deus não precisa de mediadores para falar por ele, pois não é mudo. Não precisa da letra para inspirar o homem, e muito menos da religião para criar diretrizes em seu nome, como se ele tivesse interesse nessas coisas. Deus se revela no homem, em seu íntimo, falando e dando a se entender na linguagem universal, rompendo a barreira do eu. Sendo assim, se você ainda acredita que Deus ficou limitado a salvar o homem somente através das histórias e parábolas e ilustrações deixadas pelos profetas, por Jesus e seus discípulos e apóstolos, ou seja, pelo povo de Israel, é uma pena. Pois assim como Deus se utilizou do seu espírito no passado para inspirar os homens, o mesmo acontece nesse tempo que se chama hoje. Pois o próprio Cristo nos relatou no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo. Sendo assim, a Bíblia nos dias atuais são para nós fonte de inspiração para o nosso crescimento na fé. Isso mesmo, apenas fonte de inspiração. Pois quem nos fará lembrar de tudo e quem nos ensinará pessoalmente é o Espírito Santo que habita em nós, e não homens. Bom, seria isso por hoje. Acredito ser o suficiente para fazer você refletir sobre os ensinamentos das Escrituras Sagradas. Se você ficou com alguma dúvida, refaça o caminho novamente. Um abraço a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo.